Graça e paz a todos. Abra comigo a sua Bíblia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje é 19/7, domingo, nossa escola bíblica online, onde nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Jonas capítulo 2. Então nós já vimos que Deus diz: levanta e vai à grande cidade de Nínive. E Jonas fez o contrário. Jonas não queria ser um missionário para a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. E nós vimos que Jonas tensionava fugir para Tarsis, que ficava o mais distante possível, que alguns acham que é Tedesco, na Espanha. Então nós vimos que Jonas, ele agora desce a Jope, e o verbo descer vai aparecer muito. E na Bíblia, geralmente, quando se fala geograficamente, descer significa que a pessoa está andando no caminho errado, né? Enquanto que subir fala que a pessoa está indo na direção correta. Então nós vimos que Jonas desce, entra no navio e dorme. E ele dorme que ronca, ele dorme um sono profundo. Enquanto isso, esse navio não vai muito longe. Nós vimos que é uma tempestade que não é costumeira, porque eles estão na época em que não há tempestades, em que não há vendavais, em que não há vento forte. E eles não saíram muito distante da praia, porque eles tentam voltar. Nós vimos também que esses marinheiros, né, eles clamam cada um ao seu Deus. É um contraste, né, há uma estrutura quiástica, concêntrica. E nós vimos que Jonas é encontrado pelo capitão do navio. O capitão do navio chega para Jonas e diz que ele deve invocar o Deus dele, que é tudo que ele não quer, porque nós vimos que fugir da presença de Deus significa duas coisas. Há duas interpretações. Significava ou desobediência, ou sair da terra de Israel, que seria a jurisdição de Deus, né? A nossa interpretação é que seria desobediência, porque Elias diz: em cuja presença, Deus em cuja presença estou, significando que ele está em obediência ao mandado de Deus. Enquanto que Jonas está fugindo da ordem de Deus, está em desobediência, por isso ele desce. E aí nós vimos que Deus manda uma tempestade. Essa tempestade não era esperada, né? Nós vimos que no final de março até outubro, ali naquela região, não há esse tipo de tempestade. Então, por isso, os marinheiros que já eram experientes sabem que ali tem uma coisa diferente acontecendo, algo que não é costumeiro. Então deve ser algum deus que foi ofendido, porque eles associavam tudo aos deuses da época. Então algum deus deve estar ofendido, então eles começam a orar e começam a agir, enquanto que Jonas está dormindo. Então essa é uma crítica, né, do autor, tanto a ele mesmo quanto a Israel. E aí nós vimos que Jonas declara, que é o centro do primeiro capítulo,
que ele é hebreu e que ele teme ao Deus vivo, Criador do céu, da terra e do mar. Ele faz questão de dizer que Deus é o Criador de tudo, e aí o povo fica com mais medo ainda, porque naquela época os deuses eram territoriais. O Deus que agia no mar não agia no céu, o Deus que agia no céu não agia na terra, o Deus que agia na montanha não agia nos vales, e Jonas diz que provocou a ira e desobedeceu ao Deus que fez todas essas coisas. Deus abençoe a Ana Mara, Deus abençoe a Reginaldo, Deus abençoe a todos. Então, ele desobedeceu ao Deus maior, ao Deus que fez todas as coisas. E aí os marinheiros temem, e como eles lançam a carga por dois motivos também, para aliviarem o navio, mas também como oferenda ao Deus Iam. Não é tu não, Iam. É o Iam. Ao Deus Iam, que era o Deus mar, ou ao Deus Baal, que era o Deus da tempestade. E aí eles lançam a carga, mas a tempestade, graça e paz, Robson, hoje a internet está convertida, né? A crente. Ô Robson, saudade de você, da irmã Jaqueline, da Amanda, do Tibério. Então, o que acontece? Nós vimos que eles estão perto da praia porque eles tentam voltar, remar, mas a tempestade cada dia, cada hora aumenta mais, a cada momento aumenta mais. E nós vimos uma ironia. Jonas pergunta, o povo pergunta, os marinheiros perguntam, Jonas, o que a gente deve fazer para que o mar se acalme, já que você desobedeceu, fez essa loucura de desobedecer o seu Deus. E aí, Jonas, que odiava os pagãos, nós vimos que não queria ir para os pagãos, agora está no meio dos pagãos. Porque Deus faz com que a gente faça a sua vontade, mesmo sem a gente perceber. Quando a gente é teimoso, Deus nos leva. Nós já vimos que Jonas foge de Nínive e entra no navio cheio de cananeu, de fenícios, certo? E entra num lugar onde só tem gente de outras nações e gente com outros deuses. Então, o que ele não queria, ele acaba fazendo. E nós vimos que Jonas diz, joga-me no mar. E o irônico é que Jonas não quer salvar os pagãos, mas a Bíblia diz que os marinheiros remam, esforçando-se por chegar à praia. Olha o que diz o texto. Entretanto, os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra. Isso quer dizer que foi uma tempestade súbita. Eles não tinham ido muito longe. Ainda dava, Jair, os teus abençoados, ainda dava para ver a terra. Mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A ironia é que Jonas não quer salvar esse povo, e esse povo pagão quer salvar a Jonas. Jonas não queria salvar os ninivitas, mas os pagãos querem salvar a Jonas. Eles remam. Jonas diz, joga-me no mar. Mas eles remam tentando alcançar a praia. Então foi uma tempestade súbita, mas eles não conseguem. Cada vez o barco vai para mais longe por causa da tempestade. E aí o que acontece? Eles jogam Jonas no mar. Primeiro eles jogam a carga, né? E depois eles jogam agora e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou a fúria do mar. Foi aqui que nós paramos, na aula passada. E agora nós vamos ver. Diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Agora, o que
que Jonas não queria era a conversão dos pagãos, e ele acaba sendo instrumento de Deus para converter o navio inteiro. A primeira missão de Jonas é uma missão para os pagãos, era uma espécie de treinamento, era uma espécie de junta missionária, onde Jonas está trabalhando para fazer missões, se preparando para ser um grande missionário, sem querer, involuntário. E agora a Bíblia diz: temeram estes homens. E esse verbo temer no hebraico, passaram a temer, pode ser traduzido por passaram a temer ou começaram a temer. Então significa que esses homens agora, de agora em diante, mesmo com um conhecimento imperfeito, eles passaram a temer, passaram a adorar e lhe fizeram um voto. Então a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios, é o momento da sua conversão. Eles não foram muito educados, porque o missionário pastor deles, Jonas, não era era mais de dormir. Nós temos muita gente assim, que ao invés de gastar as horas estudando, se preparando, tá aí brincando na vida, ofereceram o sacrifício e lhe fizeram votos. Se fazer votos significa se comprometer com Deus. Dizer que vai prestar lealdade, que a Ele vai adorar. Então nós estamos vendo aqui uma ironia. Jonas não queria que os pagãos, que os gentios fossem salvos, e agora os gentios são salvos. Os pagãos são salvos. O autor do comentário da Vida Nova, ele diz assim: vê pagãos que se converteram ao temor do Senhor, tudo o que ele fugira para que não acontecesse é justamente o que acontece bem diante dos seus olhos e por sua própria mediação. Então quando Jonas cai na água, quando Jonas é lançado na água, o mar cessa, e aí agora o capítulo 17 assim, o versículo 17 assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ninguém sabe por que razão, mas o peixe tornou-se o protagonista dessa história, e não Jonas, e não Deus. Geralmente quando se fala no livro de Jonas, as pessoas associam logo ao peixe. E as pessoas estão mais interessadas, muitas vezes, em saber que peixe era, principalmente que as traduções traduzem por baleia. E traduzir por baleia é apenas uma imprecisão. Porque diz assim: deparou o Senhor um grande peixe. Então, tudo você vai ver que o judeu, ele atribui isso ao Senhor. Então, para os judeus, se acontece uma guerra, foi um mal que veio do Senhor. Se acontece paz, foi uma bênção que veio do Senhor. Então, no grego, no hebraico, melhor dizendo, a palavra peixe é dag. E a palavra grande, no masculino, é gadol. No feminino é gedolá. Então, no hebraico tem assim, dag, gadol. Dag, gadol quer dizer apenas grande peixe. Ninguém sabe que peixe era este, certo? Porque o texto diz apenas um grande peixe, certo? Então tem se especulado muito acerca do que seria este grande peixe, o que no meu entender é perda de tempo, certo?
Por quê? Porque o que importa não é o peixe, o que importa é que esse texto é a oração pela salvação de Jonas. Nós vimos que esse livro está em estrutura quiástica. Nós vimos que no capítulo 1 está em paralelo com o capítulo 3. No capítulo 1, Jonas é chamado e desobedece. No capítulo 3, Jonas é chamado de novo, a sua chamada é renovada e ele agora obedece. No capítulo 2, Jonas ora e se alegra por sua salvação. No capítulo 4, Jonas se ira por causa da salvação dos ninivitas. Então nós já vimos que esse livro tem uma estrutura quiástica tremenda e em cada versículo, em cada conjunto de versículos, vai aparecendo a estrutura concêntrica. Que é aquela onde no centro você coloca a frase mais importante, que é como no texto de Jonas que nós vimos até agora, diz que eu sou hebreu e sirvo ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Então, existem experiências e que isso é possível. O Dr. Wilson, ele conta uma história que eu li no livro do Arnold Pascal. Ele diz assim, nas Ilhas Falklands, Dr. Wilson conta a analogia atual da experiência de Jonas. Ele narra um incidente no qual um cachalote, que é um tubarão grande, para quem gosta dessas coisas, de querer saber qual é o peixe, o mais provável teria sido esse tal de tubarão cachalote, porque ele tem essa parte aqui do queixo muito grande, essa parte do pescoço muito grande, porque um dos problemas com o tal da baleia, eu não queria me deter nesse tempo, mas tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de se desviar da rota, né? O problema da baleia é que ela é muito grande, mas a garganta é pequena, né? É por isso que ela come sardinha, né? E alguns acreditam que seria esse tubarão cachalote, porque a garganta dele é enorme, então caberia um homem, etc. assim. Mas o texto aqui, o protagonista não é o peixe. Tira o peixe de fora, bote o peixe para fazer no almoço, certo? Então ele diz assim, cachalote, perto das Ilhas Falklands, engoliu um membro da tripulação de um navio. 3 dias depois, o indivíduo foi salvo, reanimado da inconsciência e subsequentemente viveu com boa saúde. Dr. Arnold Pascal, do comentário Bacon, certo? Então ele conta essa história e até onde eu tenho lido, os autores optam por que seja um tubarão, certo? Esse tubarão cachalote muito grande, mas não é, esqueçamos o peixe. O peixe é instrumento de Deus. Engraçado, o peixe é o salvador de Jonas, certo? Porque Jonas está jogado no mar, o mar em fúria, certo? E se você já assistiu aquele filme, O Mar em Fúria, vai ver que o negócio é sério. E se ainda não assistiu, eu sugiro que assista. O nome do filme é Mar em Fúria. Aqui é bom porque você tem ideias de livros, sugestão de filmes para o seu entretenimento e aprendizado. Então eu sugiro que você assista o filme Mar em Fúria. Então o que acontece é que nós vimos que agora Deus manda um peixe. E aí Jonas vai escrever um salmo. Agora a partir do 17, capítulo 1, versículo 17 a 2:10, nós vamos ter uma oração de gratidão de Jonas por seu livramento. Isso é um salmo. É o segundo salmo que nós encontramos fora da Bíblia. Nós já vimos o salmo de Abacuque, fora da Bíblia não, fora do Saltério. O Saltério é o conjunto de livros
né, que formam o que a gente chama de livro dos Salmos. Do 1 ao 42 é um, do 43 a outro é outro livro. Então o Saltério é composto de vários livros, de 5 livros, né, que hoje nós temos apenas como livro dos Salmos, 150. Mas existem outros salmos fora. Nós já vimos o de Abacuque, agora vamos ler e vamos estudar o Salmo de Jonas, que ele fez. Ele ora dentro do ventre e escreve, claro que ele não escreveu lá dentro, mas escreve posterior, porque nós já vimos que salmos são resultados de experiências pelas quais os homens passaram, e depois eles transformaram essa experiência em algo escrito, e esse algo escrito se tornou música, se tornou cântico, se tornou oração, se tornou adoração. Então esse Salmo de Jonas está dividido em 2 partes. A primeira vai do 1 ao 5, que vai falar a primeira parte do Salmo de Jonas, a descida de Jonas até o mais profundo do abismo. Jonas chega até onde não pode ir mais, até o fundo do mar. Até bater, como dizendo assim, na areia do fundo do mar, o mais profundo do mar. E ali, aí depois ele sobe. Então você vai ver a semelhança, né, mesmo que sem querer, involuntária, entre este livro e o trabalho e a obra do Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse salmo agora que Jonas vai escrever, essa experiência que ele teve, é uma experiência figurada de morte e ressurreição, onde o peixe e o mar são a tumba, o túmulo onde Jonas é sepultado. E por 3 dias ele fica ali. E 3 dias e 3 noites. E depois ele é libertado, né? Ele recebe livramento dessa tumba, dessa sepultura, que é o peixe. E ele louva e agradece a Deus por tão grande salvação. Então o peixe foi instrumento de Deus, porque primeiro Jonas é jogado no mar, e ele está para se afogar, e ele está morrendo, e as algas estão sufocando. E quando Jonas está morrendo, aí vem o bote salva-vidas divino. O bote salva-vidas de Yahvé, que é um peixe, que ninguém sabe que peixe, só sabe que ele é gadol, grande. Né? É um grande peixe, daí por isso se traduz por baleia, certo? Mas é um peixe grande, um grande peixe. E aí Jonas, agora, depois que ele desce até os ferrolhos da terra, que nós vamos ver o que é isso, ele agora sobe, e aí ele vai fazer, quando ele sai da situação, ele escreve esse salmo de forma gloriosa. Bom dia, João, Deus te abençoe. Então nós, nesse salmo, a estrutura literária é típica de um salmo. Nesse texto, a estrutura literária. Primeiro tem uma petição por livramento, depois tem a exposição do problema. No versículo, aí nós temos aqui agora a descrição da libertação e o louvor pela libertação. Então nós temos 3 coisas. Eu achei muito interessante como o autor Louis Schock e o Schaeffer Piper, ele diz o seguinte, não é o John Piper, Schaeffer Piper, ele diz o seguinte, que essa estrutura do salmo é comum às outras. Do salmo de Jonas, primeiro tem uma petição e por livramento, a exposição do problema. Jonas vai pedir a Deus que o livre, vai mostrar qual é o problema que ele está enfrentando, vai fazer uma descrição do seu livramento ou libertação e vai terminar com um louvor a Deus, certo? Com um louvor a Deus. Então nós vamos ver agora versículos 1 e 2 do livro do profeta Jonas. Então nós já vimos que Deus mandou um peixe para que Jonas não morresse afogado, certo?
E Jonas agora é hospedado no Big Fish Hotel, ou seja, Grande Peixe Hotel. Certo? Então, agora esse peixe vai ser o túmulo de Jonas, certo? E o mar. Então vai haver horas em que vai haver o ventre do mar e o ventre do peixe. Então Jonas está como se estivesse dentro de um caixão e enterrado não na terra, mas enterrado no mar. E por 3 dias e 3 noites ele vai estar assim, certo? E nós vimos que Jonas era um profeta da Galileia. E Jesus passou muitas vezes em frente, perto do lugar onde fica o túmulo do profeta Jonas, que é na Galileia, que está lá até o dia de hoje. Então Jesus deve ter lembrado muito da sua missão de morte e ressurreição ao lembrar do profeta Jonas. E é por isso que em seu ministério, como Jesus está acostumado, ele mora ali perto das cercanias onde está o túmulo de Jonas, ele é o único profeta que veio da Galileia, e os judeus disseram que nenhum profeta vem da Galileia. Então Jesus vai fazer tanta referência, e principalmente essa parte dos 3 dias e 3, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então agora Jonas vai ser morto, certo? Sepultado no ventre do peixe e no ventre do mar. E diz assim: primeira parte do salmo é a descida de Jonas até o mais profundo, que vai do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo de número 2. Oração do profeta e a resposta de Yahvé, 1 e 2. Então, certo? Se a gente pegasse essas partículas, essas conjunções, a gente veria como socorro. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Você vai ver que Jonas era indiferente. No capítulo 1, alguns teólogos, daqueles mais críticos, eles acham que esse capítulo 2 é uma interpolação. O que é interpolação? É quando você coloca algo que não tinha no original. É quando você acrescenta alguma coisa. Por quê? Porque eles dizem que esse Jonas do capítulo 2 é um Jonas crente, né? Enquanto que o Jonas do capítulo 1 é um Jonas que não está nem aí. É um Jonas completamente diferente. Mas a tribulação ela tem um poder grandioso de fazer com quem está parado, descrente, meio desviado, sem querer fazer a obra de Deus, um banho no mar Mediterrâneo, nas águas frias do mar Mediterrâneo, uma hospedagem no Big Fish, Big é grande, Fish é peixe, no Big Fish Hotel, pode transformar a vida de qualquer um, certo? Então, quando Jonas agora, até então Jonas não tinha orado, ele não disse: Senhor, tu não queres que eu vá para outro lugar? Senhor, por que me mandas para logo Nínive, Senhor? Mas ele não ora, não há oração. Mas agora, na hora da tribulação, na hora em que Jonas está no mar revolto, você já imaginou? Jonas está no mar tempestuoso, as ondas e as vagas passando sobre ele. E aí Jonas pensa que vai morrer afogado, ele já dá por certo o seu afogamento, quando de repente aparece um peixe. Certo? E aí a pessoa pensa: rapaz, o que poderia não piorar, piorou. Certo? O que poderia não ficar pior, ficou, porque além de estar morrendo afogado, ainda vai ser o jantar. O peixe está orando, agradecendo: obrigado, Senhor, por este profeta para o meu jantar, abençoa, Senhor, obrigado por mandar para mim o jantar.
Mas o maravilhoso é que o peixe não foi para devorá-lo, mas para salvá-lo. Para salvá-lo de morrer afogado. Deus mandou o peixe não para comê-lo, mas para salvá-lo. Isso mostra, o livro todo vai mostrar a soberania de Deus. Então, o que acontece? Por que esse Jonas agora é um Jonas tão diferente? Porque nada como uma boa tempestade, nada como um passeio dentro do grande peixe, nada como a proximidade da morte para transformar alguém que está desanimado em um crente avivado, em um crente que ora, em uma pessoa que ora. E diz assim, logo após dizer, né, que Jonas foi tragado pelo peixe, né, que agora ele não tem mais perigo de morrer afogado, mas ele está dentro do peixe, ele é um profeta indigesto, certo? Ele não faz bem ao peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Então agora Jonas está dentro do mar e dentro do peixe, duplamente sepultado, bem sepultado. E aí você vê como é a semelhança. Quando Jesus foi sepultado, além do sepultamento normal, ainda teve a questão do selo romano. Então Jesus estava duplamente sepultado. Ele estava sepultado normalmente, mas ele estava também com o selo do imperador romano, que ninguém podia quebrar aquele lacre. Ninguém, humanamente falando, né? E aí o que diz? Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Agora Deus é o seu Deus. Agora, com um banho nas águas frias do Mediterrâneo, Jonas acordou e disse, na minha angústia, nada como uma boa angústia. Por isso é que os teólogos e psicólogos acham que existe uma parte boa na adversidade, na angústia, na dor. Principalmente os teólogos, eles acham que a dor tem esse poder curativo, esse poder terapêutico de mudar a vida espiritual de uma pessoa. E aí diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouvistes a voz. A palavra abismo é a palavra Sheol. E este dicionário aqui, de hebraico, que é um dos melhores que tem, ele diz que a palavra Sheol significa, é o Luiz Schockel, túmulo, tumba, sepultura, mundo dos mortos, abismo, cova. E Sheol era o mundo dos mortos. É por isso que essa vai ser uma das palavras traduzidas para o inferno. E ela vai ser traduzida no grego por Hades. Quando eles vão traduzir a Bíblia hebraica para a Bíblia grega, onde tinha Sheol, vai ser chamado de Hades. Sheol era o mundo dos mortos. Era a sepultura, a tumba, o túmulo. Então Jonas já se vê dentro de uma sepultura, porque ele diz do abismo, do Sheol, certo? Da sepultura, clamei ao Senhor. Então ele já estava dando por certo a morte dele. Jonas reconhece que ele foi resgatado do ventre do abismo, uma sepultura nas profundezas do mar. É o que diz a Bíblia de Genebra. Como é típico na poesia hebraica, a mesma série de ações expressa duas vezes, de maneira ligeiramente diferente. Jonas clamou por ajuda e Deus respondeu. É o que diz o Alexander, no comentário bíblico da Vida Nova. O Alexander também diz algo que eu achei tremendo. Ele diz, o que Jonas teme aqui não é a aniquilação com a morte, mas a perspectiva de ser abandonado no Sheol e, consequentemente, ficar dali por diante separado de Deus. Vou ler de novo para você entender como isso aqui é tremendo. O Desmond Alexander, do comentário Vida Nova, ele diz assim, o que Jonas teme aqui não é a aniquilação da morte,
mas a perspectiva de ser abandonado no Sheol, na sepultura, no mundo dos mortos, no ventre do mar, no fundo do mar, e consequentemente ficar dali por diante separado de Deus. Então veja como uma boa tribulação ajuda. Antes Jonas queria fugir da presença de Deus, fugir de Deus. Agora Jonas teme ficar separado para sempre de Deus, porque muitas vezes isso acontece conosco. A gente acha que algumas desobediências, a gente se permite praticar alguns atos de desobediência. Mas aí quando a gente percebe que vem um ato que pode nos levar ao inferno, que pode nos levar à morte e consequentemente pós-morte ao inferno, aí a gente fica com medo tremendo de ser separado de Deus por toda a eternidade. Então nada como um mergulho no mar e um mergulho no ventre do peixe para não tornar uma pessoa fiel, temente a Deus e de oração. Aí agora o profeta reconhece o ato disciplinador de Deus. Ele reconhece agora, então agora ele clama, ele ora, e ele reconhece que Deus o está disciplinando no sentido de colocá-lo na trajetória, de colocá-lo no caminho certo. Porque eu já disse que disciplinar não é punir. Disciplinar é colocar no caminho certo. Então, Jonas quer ir para Tarsis. E quem sai para Tarsis nunca chega lá. Certo? E Deus quer que Jonas vá para Nínive. Certo? Então, qual vontade vai prevalecer? Certo? Esse é um texto, esse é um livro de cabeceira dos calvinistas, certo? Porque eles dizem que, apesar de Jonas ter sua liberdade de escolha, de Jonas descer a Jope, de Jonas fazer a vontade dele, querer fugir de Deus, mas eles dizem que a soberania de Deus é que prevalece, a vontade de Deus é que prevalece. É que o que vai acontecer não é a vontade de Jonas, e que aí tem tanto a vontade de Jonas como a soberania de Deus, certo? Mas que a soberania de Deus se sobrepõe, prevalece à vontade de Jonas, ainda que esse seja capaz de escolher, de decidir, mas como ser humano ele faz escolhas erradas. E é por isso que os calvinistas têm esse livro aí numa alta conta, certo? Então ele diz assim: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Jonas agora está reconhecendo, ele diz: pois me lançaste. Mas espera aí, pastor, não foram os marinheiros que lançaram Jonas? Mas, como eu disse, os judeus veem que tudo que acontece, acontece, e em última instância quem fez foi Deus. Você não vai encontrar um judeu botando a culpa no diabo, certo? Porque o judeu tem por certo que o diabo é criatura e que ele não pode fazer nada sem a permissão do Criador. Você não vai ver um judeu como um judeu que seja evangélico, que tudo bote a culpa no diabo. Não, o judeu sempre vai dizer, ou foi Deus que fez, ou o bem ou o mal foi Deus que fez. Até lá em Jó, você vai ver que o diabo está deitando e rolando, fazendo tudo que não presta, e o diabo diz assim, e Jó diz assim: Deus fez isso, Deus me deu, Deus tomou, certo? Porque ele atribui em última instância a Deus, porque ele sabe que o diabo só pode fazer alguma coisa se Deus der a permissão, porque ele é criatura e não um Deus paralelo.
Então ele diz assim, aqueles marinheiros lançaram, mas lançaram, quem lançou na verdade foi Deus. Aqueles marinheiros estavam fazendo nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. O comentário Moody, do pai e do Everett, ele diz assim, no Velho Testamento, um aspecto típico da súplica é a declaração da causa e natureza da aflição que provoca a oração. Vou repetir. No Velho Testamento, um aspecto típico da súplica é a declaração da causa e a natureza da aflição que provoca a oração. Então ele está dizendo, pois me lançastes no profundo do mar, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então agora Jonas está dizendo, olha, qual é a causa? O Senhor me lançou. Me lançou por mão de quem? Pela mão dos marinheiros. Qual é a natureza da aflição? Aí tem paralelismo, ele diz assim, tuas correntes das águas me cercaram. Aí embaixo, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aí você tem o que a gente chama de paralelismo sinônimo. Ele está dizendo a mesma coisa. Ou seja, Deus, a correnteza, as águas, as algas, tudo aí eu estou... O peixe fez um prato de Jonas, com algas. Então, dentro desse peixe agora, no estômago desse peixe, no ventre do peixe, tem Jonas, mas também tem uma salada de algas. Deixa só eu fechar aqui, porque a sonoplastia hoje está meio ruim. Então vamos lá. Então agora Jonas, ele faz essa oração. Ele sabia que fora punido e reconhecia a justiça divina para com ele. Ele sabia, agora ele está reconhecendo que ele merece isso, que ele errou e em desobedecer a Deus, e ele reconhece isso. E agora o profeta mostra o seu desespero e esperança. Aí ele diz, então, e eu marco sempre esses textos de forma destacada, essas conjunções, porque você vai ver que aqui, voltando, tem então Jonas do ventre do peixe. Até então Jonas não tinha orado, mas então Jonas orou. E agora, Jonas vai mostrar o seu desespero e esperança, e ele diz então de novo, certo? Então, veja que o livro de Jonas, é claro que esse livro foi escrito depois de tudo isso que aconteceu, ele vivenciou, experienciou isso, e depois ele transformou essa experiência, ele preservou, é o que a gente chama na teologia de preservou, porque quando escreve você está preservando para a posteridade. Então eu disse, o sujeito aqui é Jonas ainda, lançado estou de diante dos teus olhos. Você vai ver a ironia, era isso que ele queria, certo? E conosco acontece a mesma coisa. Tem horas que a gente não quer que Deus nos veja porque nós estamos em desobediência. Mas quando Deus pega pesado com a gente, aí a gente fica com medo. Aí a gente treme, e no instante todo mundo vira crente fervoroso, crente de oração, crente temente a Deus. Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas agora faz, e existem duas interpretações aqui. Se Jonas está fazendo uma pergunta ou uma afirmação. Para alguns, e você vai ver essas traduções, é muito bom na hora de você interpretar a Bíblia, na hora de estar estudando a Bíblia, você ter
várias versões para que você possa compará-las. E você vai perceber que de uma versão para outra existem interpretações. Então você vai ver que em algumas traduções essa parte diz assim: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então não tem o ponto de interrogação, tem um ponto final. Porque o tradutor entendeu que ele está fazendo uma afirmação. Já a Ara, que é a que eu estou usando aqui, ela usa o ponto de interrogação, porque ele está perguntando: será que ainda vai tornar a ver o santo templo de Deus? Ele disse, então disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Então aqui é mais para uma pergunta por causa do contexto. Então é por isso que eu acho que a Ara acertou quando traduz por uma pergunta, dizendo assim: já que eu estou lançado dos teus olhos, será que eu ainda vou ver o templo? É engraçado, fugiu da presença de Deus e agora quer ver o templo. As orações mais lindas, as orações mais profundas são aquelas que a pessoa faz no hospital. Às vezes quantas vezes Jonas deve ter ido ao templo e não fez uma oração tão profunda? Mas quanta gente faz oração profunda quando está na cama de um hospital, quanta gente faz oração profunda quando está com Covid, quanta gente faz oração profunda diante da quarentena. E as orações são orações poderosas, orações abençoadoras, orações que tocam a nossa vida, que transformam o nosso ser, certo? Então, agora, Jonas deseja onde está no santo templo. E ele pergunta: será que eu vou ver? E ele está pensando no templo de Jerusalém. O pedido do profeta agora lamenta ter perdido a mesma presença divina da qual antes ele havia procurado evadir-se. Então ele teve a oportunidade de estar no templo e não aproveitou. E agora ele deseja estar no templo. Essa quarentena serviu para isso. Que muita gente não queria estar com os irmãos, não queria estar comungando com os irmãos, não queria estar adorando juntos, e aí depois sentiram a falta e perceberam quanta oportunidade Deus nos deu para que a gente o adorasse, e a gente deixou passar, e a gente ficou lá, levou o celularzinho, ficou olhando, e ficou mandando mensagem para os irmãos, enquanto o louvor era ministrado, enquanto a palavra era pregada. E aí quantas vezes e a gente ficou tirando fotos, filmando, e aí agora Jonas está com vontade de ver o templo. Agora Jonas está nada como uma tribulação, nada como uma pandemia para fazer a pessoa ter vontade de ir ao culto, de voltar ao templo, de voltar a adorar. E aí o Alexander diz assim: após tentar fugir para Tarso, saindo da presença de Deus, ele agora se vê a caminho do Sheol, da morte, do mundo dos mortos, onde estará permanentemente isolado de Deus. Era isso que ele queria. Tenha cuidado, porque Deus dá muitas vezes aquilo que a gente quer. Tem horas que Deus não dá, Ele é misericordioso, não dá aquilo que a gente merece. Mas muitas vezes, Deus não é obrigado a ser misericordioso sempre. Então muitas vezes Deus permite que a gente faça o que a gente quer, né? Então Jonas queria ir para longe da presença de Deus. E Deus diz: Jonas, mais longe da minha presença é morto. E o mais longe da minha presença é o inferno.
Então Deus diz, olha, você quer ir para Tarsis, quer ir lá para o outro lado do mundo, quer ir para longe, vou te mandar para mais longe ainda. Não vai ser só para Tarsis não, você ir para Tarsis para ficar lá numa das praias, tomando água de coco, não vai ser assim não. Tem um monte de gente que pensa que se desviar vai viver uma vida boa. Que vai pra festa, pra balada, arrumar muita mulher, vai viver uma vida super feliz. E Deus diz, meu filho, você quer estar longe de mim? Tá certo, vou te mostrar o que é realmente estar longe de mim. E aí Jonas agora está a caminho do Sheol e agora ele está desesperado. E aí ele diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Tem muita gente desviada que tem essa mesma indagação. Senhor, será que algum dia eu volto? Senhor, será que eu não vou para o inferno? Senhor, será que eu não vou morrer nessa vida? Senhor, será que eu ainda vou ser um servo teu e viver na tua presença? Tem um monte de gente, e enquanto isso, do outro lado, tem um monte de gente com vontade de dar uma voltinha lá no mundo. Tem um monte de gente dentro de igreja, dentro de comunidade cristã, que está com a maior vontade de descer a Jope e pegar um navio no meio daquela turma de pagão, no carnaval. Tem um monte de gente que tem sonho assim, rapaz, e se eu descesse a Jope? E se eu fugisse um pouquinho da presença do Senhor, minha vida não seria maravilhosa? E se eu pudesse ir para balada, para as festas, pular um carnavalzinho? Tem um monte de gente com vontade, certo? E Jonas agora, ele percebeu que descer para Jope não é uma alternativa boa. E tentar fugir da presença do Senhor também não é um negócio, não é um bom negócio. Aí o afogamento do profeta parece inevitável. As águas me cercaram até a alma. Ele está dentro do peixe, mas tem água até a alma. E a expressão poética, ele diz, olha rapaz, as águas me cercaram no todo. Aí ele diz assim, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Agora não tem mais jeito não. Você já imaginou um ser humano dentro de um peixe, certo? O ventre desse peixe cheio de água e ele todo enrolado, certo? Com alga no pescoço, todo enrolado por aquelas algas, alga nos olhos, alga no pescoço, alga amarrando os braços dele, alga enrolada nas pernas, ele uma espécie de múmia, algo, cheio de algas, sem poder nadar. E nadar para onde? Então agora ele dá por certo que vai morrer. Agora ele dá por certo que ele está acabado. Aí o Alexandre torna a dizer, por mais que tente, Jonas não consegue libertar-se da sua prisão na água. A morte por afogamento parece inevitável. Então, só quando a gente deixa de crer em nós, eu sempre tenho dito, que a fé em Deus retira a fé de nós. Nós deixamos de crer em nós para crer em Deus. E Deus tem esse processo de deixar a gente, de nos deixar ir até o fundo do poço, até aquele momento onde a gente diga assim, estou morto, estou acabado. Não resta esperança para Deus poder agir. Certo? E aí agora vai começar a segunda parte do salmo. Então agora, como é que termina a primeira? Jonas perdido. E aí você vai ver que esse salmo tem muito a ver com um hino que Paulo cita, de Jesus Cristo sendo em forma de Deus. Só que a diferença é que Jesus é o servo obediente e Jonas é o servo desobediente. Certo? Os paralelos são parecidos, mas aqui, se nós fôssemos falar de paralelismo hebraico, seria paralelismo antitético, certo? O contrário, um é o contrário do outro. Jonas é o servo desobediente, Jesus é o servo obediente. Então você vai ver que a Bíblia diz, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus está descendo, assumindo a forma de servo.
e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. A pior morte, a morte destinada aos bandidos. Então Jesus desceu até onde não podia descer, mas se bem que tem uns poucos, né, de uma determinada seita, que eu não considero evangélicos, que dizem que Jesus desceu até os infernos. Né? Então, o que acontece? Mas Jesus desceu até a morte, era a morte de cruz. Então ali era o máximo que o ser humano podia descer. E aí a segunda parte do hino conta a sua exaltação. E a primeira, a sua humilhação, a segunda, pelo que Deus o exaltou. Com Jonas, o profeta desobediente, vai aparecer a mesma coisa. Ele vai até o fundo do mar e quando ele deu a sentença para ele mesmo, estou perdido, estou acabado, é como Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você vai ver que há paralelos na Bíblia desse texto, desse livro, que esse livro é encantador, que esse livro é maravilhoso, fora a arte literária desse livro, que se você vê no hebraico, é tremenda a arte literária desse livro, como o autor ele escreveu um livro tão maravilhoso. E aí diz assim, e sempre para mostrar a Israel isso, né? Porque na figura de Jonas se vê a nação de Israel representada. Aí diz assim, agora a segunda parte vai do versículo 6 ao 10 do capítulo 2, a segunda parte do Salmo de Jonas, a salvação de Jonas por Yahvé. Quando ele está perdido, quando ele não tem mais fé em si mesmo, quando a esperança se foi, Yahvé entra em ação. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir a minha alma, subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Jonas diz aqui o seguinte, naquela época se imaginava que as montanhas elas desceriam até o fundo do mar e que o mar esbarrava nas montanhas. Então quando ele diz assim, desci até o fundamento dos montes, ele quer dizer, desci até o fundo do mar, até lá onde começa o sopé das montanhas. E aí, eu achei tremendo isso aqui que o Alexander colocou, visto que na poesia hebraica o substantivo sahat, cova ou sepultura, frequentemente faz paralelo com o termo Sheol. Há bons motivos para interpretá-lo aqui como uma referência à morada dos mortos. Enfim, cessa a viagem descendente de Jonas. Jonas desceu até onde não podia descer mais. Aí ele diz assim, e sua descida sofre uma impressionante reviravolta. Ou seja, aquele que já achava que estava no fundo do mar, que desceu até onde não podia mais, nunca imaginou que Deus o salvaria. Não dava para imaginar uma tão grande reviravolta. E ele diz, pelo contexto, provavelmente se refere ao sopé das montanhas, ao qual se estendem até o leito do mar. Então Jonas agora ele se vê não só no fundo do mar, olha o que ele diz, descia até os fundamentos dos montes. Para o mundo antigo, ela descia até o fundo do mar. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Então agora ele se acha que, além de tudo, ele está preso. E ele faz uma analogia com as cidades. Ele lembra que as cidades daquela época, elas tinham ferrolhos que trancavam. Então, quando uma pessoa estava com uma cidade fechada, ele não podia sair nem entrar. Você vai ver muito isso na Bíblia. E a cidade foi cerrada, né? Cerrada assim, fechada, de maneira que ninguém entrava nem saía. Você vai ver isso, por exemplo, lá no livro de Josué, onde a Bíblia vai dizer
que Jericó estava cerrada. Não era cerrada como a gente entende, era fechada, e que ninguém entrava nem saía. Então Jonas aqui ele se vê como se estivesse dentro de uma cidade e os ferrolhos foram colocados, e essa cidade era a cidade dos mortos. Então ele não imaginaria que sairia mais dali. Aí ele diz assim, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Aí olha o que vem depois. Depois aparece outra conjunção, contudo, entretanto, todavia, mas. Então quando ele já se imagina no fundo do mar, que fecharam o caixão, passaram as correntes, e ele jamais pode sair, aí agora Deus entra em ação. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E agora tem um ponto de exclamação. Ele está admirado com a salvação que Deus fez. Ele está dizendo, quando tudo para mim parecia perdido, o Senhor entrou em ação. Então eu quero dizer para você hoje, que se tudo parece perdido, se parece que a sua vida está sem volta, que parece que não haver retorno, parece não haver mudança, que você acha humanamente impossível dela ser mudada. Eu quero dizer que Deus pode mudar a nossa vida, a minha e a sua. Porque foi isso que ele fez com Jonas. E a gente geralmente diz assim, mas Senhor, eu estou rebelde, porque a gente pensa que Deus só age na vida de menino bonzinho. Quando a gente está bem bonzinho, quando a gente é o bebezinho do pai. Mas o Jonas aqui é um profeta desobediente, sendo realinhado por Deus, sendo colocado no caminho de Deus, fazendo a vontade dele. E aí Deus mostra que a vontade dele não é a melhor escolha. Deus mostra para mim e para você que a nossa vontade não é o melhor caminho, que o melhor caminho é a vontade de Deus, mesmo que ele nos mande para onde a gente não quer ir. Então agora a sepultura. Quando a vida do profeta está se esvaindo, ele invoca o Senhor. Então quando ele está agora quase morrendo, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O verbo aqui no hebraico é hititaf, dá a ideia de se tornar cada vez mais fraco até perder a consciência. Então a ideia aqui é que Jonas está desmaiando já. Toda a força dele durante 3 dias tentando se manter vivo já não consegue mais. E agora Jonas já está para desmaiar, já está para perder a consciência. Isso é o que diz o dicionário bíblico do Strong, léxico, hebraico, aramaico e grego. Hititaf quer dizer, dá a ideia de se tornar cada vez mais fraco ou de perder a consciência. Já o Alexander, ele pega o mesmo verbo e ele diz que dá a ideia de se tornar cada vez mais fraco. Quando Jonas estava morrendo por falta de oxigênio, os pensamentos de Jonas voltam-se repentinamente para Deus. Então, o Strong e o Alexander concordam de que Jonas está desmaiando, ele está já percebendo que a vida vai embora, e que ele está, como dizem os nordestinos, por uma peinha. Então agora a mente dele se volta para Deus, ele começa a fazer a oração. E aí agora Jonas diz o seguinte: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então o F. Davidson,
em seu novo comentário da Bíblia, ele diz: devemos notar, entretanto, que embora Jonas estivesse agora pronto para receber o mandato de Deus, não havia qualquer evidência de que sentia compaixão pelos ninivitas. Sua experiência quanto à misericórdia de Deus apenas confirmou sua crença de que aqueles que observavam as vaidades, ídolos, adoravam falsos deuses ou ídolos, deixam sua própria misericórdia, isto é, separam-se de Jeová, a única fonte verdadeira de socorro para eles. Então, Jonas diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui existem duas maneiras também de interpretar, que quando você for ler os comentários de boa interpretação, aqueles exegéticos, alguns vão traduzir assim: eles abandonaram a Deus, o Deus da misericórdia. A palavra é uma palavra que vem de Hesed, que é o amor incondicional de Deus. E outros dizem que Deus foi quem os abandonou. A tradução aqui da Ara diz: abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Então é bem provável que Jonas esteja pensando nos ninivitas. Que os ninivitas, para quem ele vai, para quem Deus quer que ele vá, são pessoas que adoraram ídolos, que são pagãos. E ele, assim, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então é bem possível que ele esteja pensando, ainda relutante, certo? Você vai ver que a gente está bem, aí a gente começa a fazer coisas que não devia, começa a dar um passeio em shopping, começa a pegar os barcos diferentes, entrar em navio, pagar passagem, entrar em lugares diferentes. Aí Deus manda uma tempestade, numa época que não é época de tempestade. E aí vem de repente uma tempestade, e aí a gente se vê no meio de gente, lugares onde não era para estarmos. Muita gente vai dizer, né? Em lugares que não eram para frequentarmos, em navio que não era para termos pego. E aí Deus manda uma tempestade e todo mundo vira, volta para o santo templo, se volta para Deus, começa a orar. E quando Deus vai lá e nos retira da tempestade e nos devolve a vida, qual é a propensão do ser humano? É começar a pensar de novo. É começar a pensar de novo: rapaz, será que eu vou? Será que eu sou obediente? Parece que a gente só é crente de verdade enquanto está na adversidade, enquanto está no ventre do peixe, enquanto está lá dentro. Depois que a gente sai, que a gente vai escrever, já começa a pensar, certo? Os que se entregam à idolatria, certo? Abandonam aquele que lhes é misericordioso. É aquela história do princípio estabelecido por Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve aos ídolos, ou você serve a Yahvé. E é isso que Jonas chega à conclusão. A palavra traduzida aqui por ídolo significa armadilha. Certo? E agora, o clímax da oração de Jonas, certo? Que é a ação de graças. Agora vai chegar uma declaração teológica. Ele diz: mas com a voz do agradecimento, que é como terminavam os salmos. Então, nós vimos que ele segue todo um ritmo de salmo. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Agora ele faz uma declaração teológica. Qual a origem da salvação? De onde vem a salvação? Certo? Aí ele diz:
do Senhor vem a salvação. A salvação é uma obra divina. Então ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Finalmente Jonas conduz seu salmo pessoal de ação de graças a um clímax, quando faz a maravilhosa declaração, ao Senhor pertence a sua salvação. Aí o que acontece? O grande peixe cumpriu sua missão. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Significa a soberania de Yahvé. Deus tem domínio, no livro de Jonas, é um livro onde Deus tem domínio sobre o mar, sobre o vento, sobre os homens, sobre a nossa vontade, né? Mesmo a gente querendo dar coice, mesmo a gente querendo fugir, a gente acaba fazendo a vontade de Deus. Ele tem domínio para fazer as plantas nascerem, ele tem domínio sobre os insetos, os bichos, as pragas para comerem e devorarem a planta. Ele ordena ao peixe. É engraçado, o peixe é obediente, mas o profeta que está dentro é carne de pescoço. É maravilhoso, irmão, você ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vê que o povo que está lá é igual a nós. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada de que Deus pegou super-homens, super-mulheres. E uma sugestão de livro para você ler é do Paulo Romeiro, Super Crentes. Você vai ler Super Crentes quando você puder, baixa aí na internet, vem até com vídeos e tudo, né? Então, Super Crentes do Paulo Romeiro, né? É um livro show de bola, é um livro bom, né? E então diz assim, certo? Falou, pois, o Senhor ao peixe, certo? Então o peixe é obediente, né? O peixe grande, o Dag Gadol, apesar do seu tamanho imenso, ele é obediente, ele ouve a voz de Deus, ele cumpre sua missão. E por que 3 dias e 3 noites? Porque como é que eles mediram essa história de que Jonas esteve 3 dias e 3 noites? Porque ele sai de Jope e ele chega e o peixe o vomita. Profeta indigesto. Profeta semelhante à igreja de Laodiceia. O profeta não fez bem ao peixe, certo? O peixe vomita Jonas, certo? Lá na cidade, perto da cidade de Nínive. Então, era o tempo, calcularam-se que ele passou 3 dias e 3 noites, porque era o tempo que se levava numa viagem de Jope até Nínive. Então, quando Jonas é vomitado lá nas praias, perto de Nínive, significa que passaram 3 dias e 3 noites. E aí Jesus vai fazer um paralelo com a sua morte e ressurreição. Então agora diz assim, e ordenou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Certo? Então agora Jonas está fazendo a vontade de Deus. Então Jonas agora está ali, foi levado. Então Deus comanda a história. Qual é a grande lição desse texto? É que eu e você tentamos fugir da vontade de Deus. É que muitas vezes nós somos como Jonas. E nós pegamos barcos, entramos em barcos, queremos fugir do chamado, da vontade, por natureza queremos ser desobedientes. Aí de repente vem um vendaval sobre a nossa vida, de repente vem uma tribulação sobre a nossa vida, de repente vem uma tempestade, e aí a gente começa a orar, aí a gente começa a clamar. Aí quando Deus vai, nos hospeda no Big Fish Hotel, no Grande Peixe, e aí a gente começa a orar, e a gente começa a perder a fé em nós mesmos, e aí quando a gente se viu cerrado, quase morto, e que a tampa do caixão vai ser lacrada e vai ainda ser colocado corrente para que não tenha perigo da pessoa sair dali, que é uma viagem só de ida.
Aí Deus entra em cena, Deus entra na história e, como numa morte e ressurreição, porque é isso que o Salmo está falando, é que figuradamente Jonas morreu e ressuscitou. E é por isso que Jesus vai compará-lo à sua morte e ressurreição. Porque figuradamente Jonas foi colocado no ventre do peixe, era uma tumba, e ele foi sepultado no coração dos mares. E ele não tinha mais condição por si mesmo de escapar dali, e ele deu por certo a sua morte. E quando ele está já morrendo, sem ar, perdendo a consciência, já desmaiando, já indo para o mundo dos mortos, Deus entra em ação. No último instante, Deus deixa que a gente não tenha mais nenhuma possibilidade para ele agir. Aí Deus entra em ação e Jonas agora é socorrido. E Jonas agora reconhece que quem adora ídolo, e agora ele fala com ele, com Israel, que a adoração a ídolo é abandonar aquele, o único que pode nos socorrer, o único que pode, que tem o hesed, o amor incondicional. Então agora ele está trazendo uma mensagem para Israel, dizendo: olha, todas as vezes que vocês deixaram Yahvé, e todas as vezes que vocês adoraram outros deuses, os deuses das nações circunvizinhas, vocês abandonaram o único que pode socorrer, o único que pode exercer misericórdia, o único que tem o hesed, o amor incondicional. E aí ele faz a grande declaração: eu não pude me salvar. De Deus a Deus pertence a salvação. E eu quero dizer a você, hoje que é crente, terminando esta aula, que você tem andado, tem descido as jopes da vida. Você de vez em quando desce, você entra em lugares onde não deveria entrar, você paga para andar com gente que não deveria andar, você está no meio de gente que não deveria andar, que você deveria estar ali para pregar, para anunciar o Evangelho, e você não está. E aí de repente vem uma tempestade, e essa tempestade é prova do amor de Deus, é prova de que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente quer fugir dele. Que Deus se importa conosco mesmo em nossa desobediência. Ele não aprova a nossa desobediência, mas não nos desampara. E ele vai entrar com correção. E aí Jonas agora experimenta uma tribulação terrível, e agora Jonas descobre um elemento fundamental na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer temente a Deus, que é a oração, é a comunhão com Deus, que ele descobre que não pode crer nele, que se ele tivesse crido apenas nele, essa história não teria terminado do mesmo jeito. Esse capítulo não terminaria do mesmo jeito. Mas quando ele deixa de crer nele, ele já está desmaiando, ele já está fechando os olhos. Se tivesse alguém lá, já estaria quase que fechando os olhos e cobrindo com lençol. Aí ele ora ao Senhor, aí a mente dele se volta para o céu. A mente dele se volta para Deus e ele clama a Deus. E naquele momento que pede socorro, Deus estende a sua mão. E Jonas é erguido. E Jonas é como se o peixe desse um mergulho enorme até o fundo do mar. E quando Jonas pensa que de lá não vai mais sair, Deus ordena ao peixe que, certo? Emerja, que suba e vai para a superfície. E aí agora Jonas, depois de salvo, depois de abençoado por Deus, ele reconhece que a idolatria é uma grande armadilha. Ele reconhece que você não pode andar com o pé em duas canoas, em cada canoa. Cada pé numa canoa. Ele reconhece que não pode servir a dois deuses. Ele reconhece que só a Deus, o Yahvé,
pertence à salvação, que salvação não é uma conquista nossa, é uma dádiva divina. E ele reconhece que Deus é soberano, e que mesmo a gente tendo liberdade até certo ponto para fazer a nossa vontade, a vontade de Deus é que vai prevalecer. E é isso que nos alegra. É saber que no final a vontade de Deus vai prevalecer. É como dizia Billy Graham, o bem vai triunfar no final, porque eu li a última página da Bíblia. Então, o que acontece? Você que não é cristão hoje, quantas vezes você andou com gente que não devia andar? Quantas vezes você gastou a sua vida e gasta pagando para entrar em lugares que não deveria entrar? Quanto tempo você vem fugindo de Deus? Deus vem numa santa perseguição a você, tentando alcançar seu coração, e você foge de Deus. E Deus vai mandar uma tempestade santa. E talvez essa tempestade já tenha começado na sua vida. E aí é a hora de lembrar de Deus. É a hora de orar e de saber que Deus atende a oração. Mas Deus atende a oração. Deus espera. Deus quer que a lição seja plenamente aprendida. Deus espera até o momento onde a gente chega à conclusão de que em nós só há perdição. Deus hoje quer ensinar a mim e a você, que você não é cristão ainda, que nós não podemos nos salvar, que as nossas forças, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa religião é incapaz de nos salvar. Mas Ele espera até o último suspiro, até a última gota de força, para que a gente tenha plena convicção de que quem agiu foi Ele. Então agora, quando Jonas tem a certeza de que não pode salvar-se a si mesmo, aí Deus diz: chegou a hora. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando você sentir que você não pode se salvar, que você está perdido, perdida, que só a Deus pertence a salvação, que só Ele pode salvar, então Ele vai entrar em ação. Ele vai mostrar a você que Jesus Cristo morreu para salvar você. Que assim como aconteceu na vida de Jonas, que ele morre figuradamente e é sepultado, e milagrosamente ele é salvo, assim acontece na sua vida. Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele pelo batismo. Então, quando você crê em Jesus Cristo, seu velho homem, a sua vida pregressa, os seus pecados foram sepultados. E você ressuscita com o Senhor Jesus, para compreender que outros deuses não podem nos socorrer, que a cultura não pode nos socorrer, que a política não pode nos socorrer, que o mundo não pode nos socorrer, que o dinheiro não pode nos socorrer, mas que a salvação pertence a Deus. Então hoje, você que não é cristão, você pode reconhecer isso e dizer: ó pastor, essa história é a história da minha vida. E um fato importante é que em cada texto desse de Jonas, ele está lembrando de pedaços dos salmos. Ele tinha salmos na cabeça, era o cântico, então ele cantava muito. E Jonas agora, quando vai construir a sua oração, ele tira um pedaço de cada salmo e constrói a sua grande oração. Então, quando você se acostuma, como eu digo, que ler a Bíblia, o Ministério da Saúde Espiritual e faz bem, porque na hora do grito por socorro, a Bíblia vai dar até as palavras, né? Os salmos deram a Jonas as palavras certas para que ele clamasse a Deus. E eu quero convidar você que não é cristão, você que ainda não se converteu a Jesus Cristo, que nesta manhã
Jesus te convida a morrer com Ele, a ressuscitar com Ele. Te convida a abandonar a vida que você tem vivido, porque Ele tem saído na tua perseguição para te alcançar, para te livrar do caminho errado, assim como Ele queria livrar Jonas do caminho errado. Ele quer também livrar você, Ele quer salvar você. Então arrependa-se e invoque o Senhor aí onde você está agora, onde você estiver. Jonas invocou do ventre do peixe, né? Então não importa onde você está, se é no hospital, não importa, invoque ao Senhor, conte a Ele que você é pecador e peça a Ele o perdão baseado no que Jesus Cristo fez na morte de Jesus. Diga: Pai, eu venho a Ti não por mim mesmo, mas eu venho porque Jesus morreu no meu lugar e eu creio que Ele morreu para pagar os meus pecados e eu aceito o pagamento e eu peço o Teu perdão. Deus abençoe a noite. Hoje nós teremos ainda 2 encontros, se Deus permitir, às 8h45 da noite, 8h45, né? Nós teremos aqui a mensagem da Palavra de Deus. E às 11h30, às 23h30, tem uma mensagem que é diferenciada. Esta mensagem é uma mensagem de cunho evangelístico, né? É uma mensagem pelo Instagram, onde 11h30 todos os dias eu estou com uma reflexão rápida, tentando ser o mais rápido possível, para pessoas, porque vou explicar, né, já que vocês têm me dado essa confiabilidade, eu vou explicar. Eu tenho pego as mensagens e eu pego essas mensagens, copio e aí eu coloco nos sites, principalmente naqueles sites mais depravados, naqueles Instagrams mais depravados. Por isso que se você entrar no meu Instagram, não se assuste. Porque se você não é muito convertido, não entre, porque vai ter mulher de biquíni, mulher quase nua, porque eu estou mandando mensagem para elas, né? Estou mandando mensagem porque eu estou cansado de não ver alma salva. Eu estou cansado de ver gente fora do alcance do Evangelho. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver um monte de mulher de calcinha. Por quê? Porque eu estou mandando mensagem para elas e acredite, aquelas que parecem ser mais depravadas, né, de todos os lugares, estão me seguindo. Estão me seguindo. Certo? E se você quiser ver o que eu digo para elas, vai lá no meu Instagram e vê. Certo? Porque eu boto assim: Jesus te ama e você é especial para Ele. Colo a mensagem e boto assim: olha, todos os dias, live, valorização da mulher. E aí tem um monte delas. E o Ian, que sempre me acompanha, os irmãos que estão acompanhando, já vê que de vez em quando entra uma que a foto está de biquíni. Certo? São essas. Tem uma que já escreveu no meu coisa, dizendo: quem nunca fez isso, quem nunca... Eu disse: tá certo, fulano, é verdade, todo mundo já pecou. Eu disse: é por isso que eu prego a salvação pela graça. Então não se assuste. Mas também, se você se assustar, eu não faço a obra de Deus por sua causa. Certo? Estou dando esse feedback porque eu honro a esses meus irmãos que me seguem aqui, que tiram do seu tempo para estar conosco. Por isso eu estou dando esta explicação, certo? Então o que acontece? Eu estou procurando aquelas pessoas que aparentemente são as mais perdidas. Então o que eu estou fazendo? Botando em todos os sites onde tem um monte de menina que está lá e que muitas vezes estão para se prostituir, onde tem um monte de mulher seminua, onde tem um monte de garota que nunca vai ouvir o Evangelho, porque apesar de linda, ela é uma pessoa completamente alienada. Então, o que acontece? Eu não posso ir a elas sem me relacionar. Então eu vou lá, boto que Jesus ama, tal, e elas vêm me seguir. Certo? E quando elas me seguem, eu sigo de volta. Né? E aí o que acontece? Vai aparecer no meu Instagram
aquelas meninas lá. Então, se você não é muito convertido, não veja não. Não veja não, porque o negócio é sério, certo? Tem muita menina bonita. Então, nós estamos tentando alcançar, e graças a Deus, nesse pouco tempo, porque eu não tinha rede social, nós já passamos, certo? Dos 500 seguidores. Né? Então, por isso eu resolvi pregar às 11 horas, que é a hora que as meninas estão por aí, nas baladas, nas festas, certo? Então, estou tentando alcançar e falando da valorização da mulher, porque muita gente inculcou na cabeça delas que a Bíblia é um livro machista. Então, entenda, por isso eu estou dando essa explicação, porque eu acho que a vocês é Deus. Vocês são, de certa forma, minhas ovelhas e precisam saber. E eu queria tanto que mais gente pudesse pregar essas mensagens e distribuir por aí para que a gente alcançasse mais vidas. Que Deus te abençoe. Até a noite. Deus abençoe.